Olá, boa noite. Supremo divulga a minuta de proposta de alteração legislativa sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Conselho Nacional de Justiça analisa 3 reclamações contra o juiz Marcelo Bretas em plenário virtual. Condenado por difamar a apresentadora, cantor Eduardo Costa tem 5 dias para se apresentar para cumprir pena de prestação de serviços comunitários. Operação Faroeste. STJ prorroga por mais um ano afastamento de desembargadora e juíza do Tribunal de Justiça da Bahia. Operadora TIM é condenada por excesso de ligações e cobrança indevida. E ainda, em inspeção no Tribunal de Justiça do Amapá, o Corregedor Nacional de Justiça defende o empenho de magistrados de todo o país. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 17 de fevereiro, começa agora. O Supremo divulgou a minuta de proposta de alteração legislativa sobre a lei do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O texto, ainda em fase de conclusão, vai servir de base para análise pelos integrantes da comissão especial. Os primeiros pontos foram apresentados em audiência pública realizada hoje. Repórter Evelyn Araújo acompanhou e tem as informações. A minuta foi construída a partir das 7 sugestões recebidas pelo gabinete do ministro Gilmar Mendes, relator do caso, feitas por diferentes integrantes da comissão especial. As discussões ocorreram ao longo de 16 audiências de conciliação. Na audiência de hoje foram fechados os consensos em relação ao texto já elaborado até agora. A ideia é que se feche os pontos fortes da minuta conjunta para só depois serem feitas as mudanças nos pontos que precisam de alteração. Ao todo, são 47 páginas. Em 93 artigos, os integrantes da comissão especial abordaram os principais pontos de divergência que hoje impedem a concretização do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Entre eles, o próprio conceito de terras indígenas tradicionalmente ocupadas, atividades econômicas nas regiões demarcadas e a divisão de recursos relativos à exploração de mineração. Nos autos da ação, o ministro Gilmar Mendes explicou que a minuta é a síntese de uma intensa discussão de governança colaborativa judicial do conflito operado entre as posições do STF e da sociedade brasileira, representada por indígenas e não indígenas, que se fez representada e ouvida em escuta ativa e respeito às diversidades culturais, sociais e econômicas de todas as matizes políticas. Os debates em torno da proposta continuam na próxima segunda-feira, 24 de fevereiro. Os estados brasileiros têm até o dia 28 de fevereiro para criar comitês de políticas penais. O prazo foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal para enfrentar os problemas do sistema prisional. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. 11 estados já formalizaram seus comitês, mas pelo menos 15 ainda precisam criar o Comitê de Políticas Penais até o fim de fevereiro. A medida é uma das prioridades do Plano Pena Justa, determinada pelo Supremo Tribunal Federal durante o julgamento de uma ação que reconheceu o estado de coisas inconstitucional no sistema prisional, ou seja, de que há violação de direitos fundamentais e o poder público não consegue resolver o problema de forma eficaz. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem a 3ª maior população carcerária do mundo, com cerca de 670 mil pessoas privadas de liberdade. Mais de 90% são homens. O comitê, que deve ser criado até o fim deste mês, terá a missão de monitorar a situação dos presídios e evitar problemas recorrentes, como superlotação, estrutura precária e casos de presos que permanecem atrás das grades, mesmo após o cumprimento da pena. Esses comitês são espaços de governança que vão reunir representantes do Judiciário, do Executivo e de movimento ou organizações ligadas à questão penal. O objetivo é articular as instituições locais para elaborar planos estaduais e distrital, garantindo que o Plano Pena Justa seja implementado de acordo com a realidade de cada região. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, defendeu hoje o empenho dos magistrados em todo o país. A Corregedoria deu início à inspeção no Tribunal de Justiça do Amapá. Anderson Arcoverde tem as informações.
Até a próxima quarta-feira, a Corregedoria Nacional de Justiça vai avaliar os setores administrativos e judiciais de primeiro e segundo graus do Tribunal de Justiça do Amapá. Também serão avaliadas as serventias extrajudiciais. Os trabalhos de inspeção serão feitos durante todo o dia, mas as atividades forenses e os prazos processuais não serão afetados. No ano passado, o Tribunal de Justiça do Amapá registrou 118.900 casos novos, um aumento de quase 20% em comparação com 2023. A Corte julgou 120.765 processos judiciais e deu baixa em 137.917 ações. Na solenidade de abertura da inspeção, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, lembrou que a função do Conselho Nacional de Justiça garantir a uniformidade das atividades do Poder Judiciário. Ele destacou o papel da justiça brasileira na manutenção da democracia e a importância da transparência para mostrar à sociedade o trabalho que é feito por magistrados de todo o país. A marca nossa, na nossa gestão, é esta: transparência e franqueza. Nós não temos do que temer se nós pudermos expor para a sociedade tudo o que nós temos de bom. Nenhum judiciário do mundo possui a carga de processos e o expediente que nós juízes possuímos, que não começa e nem se encerra num foro. O presidente do STF do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, recebeu a comenda Grande Colar do Mérito Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas. A presidente do TRT-15, desembargadora Ana Paula Lockman, destacou que a entrega simboliza o respeito pelo trabalho do ministro em prol da justiça do trabalho. Já Barroso ressaltou que essa área é a mais sensível para o cidadão e mencionou uma recente resolução do CNJ que fortalece a justiça trabalhista com a homologação judicial de rescisão de contrato de trabalho, o que diminui a litigiosidade. Depois, o presidente do STF foi até uma escola pública conversar com estudantes do ensino médio. Vamos ver. Na chegada, uma recepção bem animada. Foi na Escola Estadual Culto à Ciência, em Campinas, São Paulo. Na palestra, o presidente do STF do CNJ, ministro Luiz Roberto Barroso, compartilhou sua trajetória, desde estudante até sua atuação como professor e ministro. Barroso explicou aos alunos conceitos de democracia e ditadura. Também falou sobre inteligência artificial, aquecimento global e o futuro do Brasil, destacando a importância do combate à corrupção e da busca constante por conhecimento. O ministro também enfatizou o respeito à orientação sexual e a importância de trabalhar por uma sociedade mais justa e igualitária. As meninas podem o mesmo que podem os meninos. A vida é feita da igualdade de gênero e a vida é uma paridade. Nesta semana tem propaganda partidária no rádio e na TV. É para divulgar a execução do programa do partido, atividades congressuais e as ideias da legenda. Vamos agora para o Tribunal Superior Eleitoral falar ao vivo com o repórter Estevam Furtado, que tem os detalhes para a gente. Oi, Estevam. Boa noite. Boa noite, William. Boa noite para você e para todo mundo que está ligado na TV Justiça. Tem propaganda partidária para ser exibida nesta semana. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, vai veicular 30 segundos de propaganda partidária nas emissoras de rádio e televisão. Lembrando o pessoal que está nos assistindo que tem uma diferença da propaganda partidária para eleitoral. A propaganda partidária ela serve para mostrar as ações, os projetos do partido, o que ele defende e também como é que ele atua no Congresso. Ela serve também para mostrar as pautas políticas e o que o partido defende em relação às pautas sociais. Lembrando que para pedir voto é somente na propaganda eleitoral. Aproveitando aqui para fazer um merchanzinho, William, a gente tem lá no nosso canal no YouTube do TSE um vídeo explicando a diferença entre propaganda partidária
e eleitoral. Então já convido o pessoal a acessar lá para poder saber a diferença entre essas duas. A propaganda partidária ela vai acontecer neste ano, que é um ano não eleitoral, até dezembro. Então você consegue acessar o site do TSE, lá tem um calendário com todas as propagandas partidárias que já estão agendadas. Elas acontecem sempre às terças, às quintas e aos sábados, em horário nobre, das 7h30 às 10h30 da noite. William, volto com você. Ok, Estevam, obrigado pelas informações. E a seguir, Conselho Nacional de Justiça analisa 3 reclamações contra o juiz Marcelo Bretas em plenário virtual. E ainda, condenado por difamar a apresentadora, cantor Eduardo Costa tem 5 dias para se apresentar para cumprir pena de prestação de serviços comunitários. Voltamos em instantes. O Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, juntamente com a Polícia Civil de Taboão da Serra, fizeram hoje a Operação Fato Oculto. Com 10 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária, a operação investiga suposta fraude na tentativa de homicídio contra o ex-prefeito de Taboão, José Aprígio, em outubro do ano passado. A suspeita dos órgãos de investigação é que a tentativa de homicídio contra Aprígio tenha sido forjada para beneficiá-lo nas eleições municipais passadas. O político tentava a reeleição, mas foi derrotado no segundo turno. O Conselho Nacional de Justiça incluiu 3 processos contra o juiz Marcelo Bretas na pauta do plenário virtual. Ele ficou conhecido por ser o responsável por processos ligados à Lava Jato no Rio de Janeiro, mas foi afastado por suspeita de parcialidade, entre outras irregularidades. Repórter Marta Ferreira traz as informações. Marcelo Bretas responde a vários procedimentos em tramitação ou já arquivados. A lista inclui publicações em redes sociais questionando decisão do ministro Alexandre de Moraes do STF. Outro processo diz respeito à atuação como coach, o que violaria as normas da magistratura. Também há reclamações disciplinares que investigam denúncias de negociações de penalidades com advogados e procuradores. Agora, o Conselho Nacional de Justiça está julgando em sessão do plenário virtual 3 processos administrativos disciplinares. A sessão termina na sexta-feira. Nessa etapa, ainda não será julgado o mérito. Os conselheiros analisam primeiro a prorrogação de prazos nesses procedimentos contra Marcelo Bretas. Anteriormente, em fevereiro de 2023, em outros processos, o Conselho Nacional de Justiça já havia determinado o afastamento de Bretas. Na ocasião, também ficou determinada a abertura de um procedimento para apurar a conduta do juiz nos processos da Lava Jato. O colegiado analisou 3 reclamações disciplinares. Todas estão em sigilo. Ministério Público Federal pede plano para controle de búfalos exóticos em Rondônia e alerta para riscos ambientais, econômicos e sanitários. Polícia Civil e Polícia Militar de Goiás faz a operação contra roubos de equipamentos agrícolas. TIM é condenada por excesso de ligações e cobrança indevida. Justiça dá 5 dias para o cantor Eduardo Costa se apresentar para cumprimento de pena. Vamos conferir. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu 5 dias para que o cantor Eduardo Costa se apresente para cumprir pena de 8 meses de prestação de serviços comunitários. Na decisão, a juíza afirmou que mantém a pena de prestação de serviços em vez de solicitar a prisão do cantor, como forma de oferecer uma nova oportunidade para que ele finalmente se apresente à justiça. Eduardo Costa foi condenado em 2022 por difamação por comentários contra a apresentadora Fernanda Lima. A Justiça do Distrito Federal determinou que a TIM Telefonia pare com cobranças indevidas relacionadas a débitos inexistentes. A ação foi movida por um consumidor que recebeu mais de 3 mil ligações de cobranças indevidas em pouco mais de um ano. Além da declaração de inexistência dos débitos e da proibição de novas cobranças, foi fixado à TIM o pagamento de R$1.000 ao autor como indenização por danos morais. Ainda cabe recurso da decisão.
As polícias civil e militar de Goiás acabaram com um grupo especializado no furto de equipamentos agrícolas. Os ladrões chegaram a roubar equipamentos avaliados em quase R$80 mil de uma única fazenda. Na operação, os agentes também apreenderam outros equipamentos, como antenas e monitores avaliados em mais de R$100 mil e um carro usado no transporte do material roubado. Um dos investigados foi preso em flagrante por receptação. O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública na Justiça, pedindo que o governo de Rondônia e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade garantam um plano de controle dos búfalos selvagens na região da Reserva Biológica Guaporé. De acordo com a ação, os búfalos exóticos foram introduzidos numa fazenda em 1953 no território federal do Guaporé, hoje sob domínio do Estado. A fazenda foi abandonada e os animais se reproduziram livremente numa região com farto alimento e nenhum predador. A previsão é que até 2030 o rebanho chegue a 50 mil cabeças e ocupe mais de metade da área da reserva. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de 18 imóveis do ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, após o político, acusado de fazer promoção pessoal com dinheiro público, ser condenado a devolver mais de R$400 milhões aos cofres públicos. Entre os imóveis penhorados está uma casa com mais de 1.000 metros quadrados localizada em Guarujá, litoral paulista. A residência é avaliada em R$2.700.000. Operação Faroeste, afastamento de desembargadora e de juíza do Tribunal de Justiça da Bahia, foi prorrogado por mais um ano. Repórter Jáfer Araújo. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por mais um ano o afastamento cautelar da desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago e da juíza Marivalda Almeida Moutinho, ambas do Tribunal de Justiça da Bahia. As magistradas são investigadas no âmbito da Operação Faroeste, que apura esquema de venda de decisões judiciais relacionadas a disputas de terras na região oeste da Bahia. O relator da ação penal, ministro Og Fernandes, lembrou que o afastamento das magistradas já havia sido prorrogado em fevereiro de 2024. No entanto, segundo o ministro, persistem os motivos que deram causa ao afastamento. Ao justificar a medida cautelar, o relator citou a complexidade imposta pela natureza dos crimes apurados e pela quantidade de acusados, que são 15 no total, entre eles desembargadores, juízes, servidores públicos, advogados e empresários. O relator do repetitivo sobre cobertura de plano para transtorno global do desenvolvimento, que será julgado no STJ, abriu prazo para os amigos da Corte. Repórter Kátia Gomes explica. O ministro do STJ, Antônio Carlos Ferreira, abriu prazo de 15 dias úteis para que interessados em atuar como amiticure no julgamento do tema 1295 dos recursos repetitivos se manifestem. Esse tema trata da possibilidade ou não de o plano de saúde limitar ou recusar a cobertura de terapia multidisciplinar prescrita ao paciente com transtorno global do desenvolvimento. O debate começou em uma sessão virtual da segunda sessão em novembro de 2024. O ministro Antônio Carlos Ferreira destacou que há vários recursos especiais relacionados a essa questão, o que mostra a relevância e o impacto do tema. O magistrado também determinou que a Agência Nacional de Saúde Suplementar e a Secretaria Nacional do Consumidor sejam notificadas sobre a abertura do prazo. 2 recursos especiais foram afetados como representativos da controvérsia. Os recursos repetitivos, regulados pelo Código de Processo Civil, facilitam a solução de demandas que se repetem nos tribunais brasileiros, gerando economia de tempo e segurança jurídica. Se quiser acessar todos os temas afetados, é só entrar na página oficial do STJ, stj.jus.br, e clicar na aba Precedentes. Estudantes de Alagoas fizeram um passeio pelo Tribunal de Justiça do Estado e conheceram o Centro de Cultura e Memória da Corte. Repórter Lídia Lemos acompanhou.
Um grupo de estudantes bolsistas da Pinacoteca da UFAL visitou as novas instalações do Centro de Cultura e Memória do Tribunal de Justiça, que foi ampliado e reinaugurado recentemente. Os jovens ficaram impressionados com o que encontraram por aqui. Eu achei incrível, isso aqui está incrível, a estrutura, né, de ter um espaço, a importância de ter um espaço como esse aqui em Maceió, um local que preserva a memória, que resgata, né, a memória, a cultura, e o quanto é importante a gente preservar espaços como esse e que a população conheça também, né? O CCM existe há 4 anos e conta detalhes da história da Justiça Alagoana. Ele é um dos museus mais modernos e sustentáveis do estado. Agora, depois da ampliação, ele disponibiliza também de recursos de acessibilidade, como Libras, Braille e audiodescrição. Nós nos adequamos ainda mais com essas questões da acessibilidade, então nós temos disponíveis pontos de Braille ao redor do museu inteiro. Temos também disponíveis vídeos com audiodescrição, com Libras, tudo isso para, se for preciso, ser usado. A interatividade do museu encantou os estudantes. Essa nova geração é muito ligada à tecnologia e a interação que tem aqui no início, junto do acervo e também questões de acessibilidade que vem com essa interação foram essenciais para a mediação. Claro, também com a ajuda das meninas, a mediação muito preparada, isso faz total diferença. Uma das atrações mais disputadas foi o óculos de realidade virtual, que leva o visitante para a histórica Praça Marechal Deodoro, no ano de 1910. Então a gente consegue passear pela Praça Deodoro, como era antigamente, e conhecer um pouco mais dessa história. Então, assim, traz essa conexão da tecnologia com o passado que é essencial para a gente manter. E eu achei incrível, muito bom. A iniciativa de promover essa aula de campo foi do diretor da Pinacoteca da UFAL, Victor Sarmento. Eu vim aqui no Centro de Cultura do TJ antes e agora com essa expografia nova aqui foi um encanto. Para tudo super moderno, tecnológico, um ambiente super agradável. Foi uma experiência para eles entenderem um pouco dessa dinâmica. A Pinacoteca passa por reforma também, como passou aqui o centro, e essa experiência para eles foram muito rica e espero que a gente volte próximas vezes aqui para visitar, porque o ambiente está maravilhoso. O acesso ao museu é gratuito e já está disponível para qualquer visitante ou grupo. Nós funcionamos de segundas a sextas, das 9 às 16 horas. Então, a gente espera todo mundo aqui com muita felicidade para ter um tour por toda essa história, né? Aqui a gente fala um pouco da Justiça Alagoana, de Alagoas, do Brasil. É muita coisa legal e vale muito a pena. A seguir, a gente fala sobre os juizados especiais de Mato Grosso. E ainda hoje, PGR pede a condenação de ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos de 8 de janeiro. Voltamos já. A seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho considerou válida a interdição de uma máquina de um frigorífico que apresentava risco de acidente. Repórter Samanta Flor. Durante inspeção realizada em uma unidade frigorífica da BRF, os auditores fiscais interditaram uma máquina que separa a membrana da moela de aves. Conforme o laudo, o equipamento expunha trabalhadores a risco de agarramento dos dedos, o que poderia causar amputação, fratura e escoriações. A empresa questionou a competência dos auditores para determinar a medida e solicitou a anulação do auto de interdição. O pedido foi rejeitado em primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, teve outro entendimento. De acordo com o TRT, a competência funcional para a medida seria do Superintendente Regional do Trabalho, conforme estabelece a CLT. Ao examinar recurso de revista da União, a segunda turma observou que a atividade é plenamente delegável aos auditores fiscais do trabalho. Isso porque a fiscalização garante o cumprimento das normas de proteção ao trabalho.
Da decisão, a BRF recorreu à SDI1. O relator dos embargos, ministro Evandro Valadão, assinalou que, embora a CLT estabeleça a competência do superintendente para a interdição, a regra geral é a possibilidade de delegação. Ele observou que a portaria 1719 de 2014 do Ministério do Trabalho e Emprego, vigente à época, autorizava os auditores a ordenarem interdições em casos de perigo iminente à vida, à saúde ou à segurança de quem opera as máquinas. O ato de delegação é um ato discricionário e ele deve, por ser um ato discricionário, estar de acordo com o interesse público, e me parece que em situações tais é exatamente isso o que se pretende. Em novembro, o julgamento do caso foi retomado com o voto da ministra Dora Maria da Costa, que havia pedido mais tempo para analisar o processo. Ela e os demais ministros da SDI1 acompanharam o entendimento do relator pela validade da interdição da máquina do frigorífico. A decisão foi unânime. O Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais de Mato Grosso realizou a primeira reunião com os membros da nova composição. Veja na reportagem de Eli Cristina Azevedo. Os juizados especiais são considerados um importante meio de acesso à justiça, onde os cidadãos conseguem solucionar conflitos de menor complexidade de forma rápida, segura e gratuita. Somente em 2024, os juizados especiais julgaram mais de 286 mil processos. No mesmo período, foi registrada a entrada de mais de 211 mil novas ações. E para otimizar a eficiência operacional dos serviços prestados à população, o Conselho de Supervisão dos Juizados Especiais realizou a primeira reunião com os membros da nova composição. A humanização ainda maior dos juizados especiais, porque essa é a nossa principal característica. Juizados especiais, uma justiça cidadã, ou seja, todo o serviço que nós desenvolvermos é sim visando a melhoria para o cidadão. Durante a reunião, foram apresentadas metas e propostas de trabalho do Conselho, que tem a função de supervisionar administrativamente todos os atos e sistemas dos juizados do Estado. Buscar o selo diamante e também o atendimento dos itens do prêmio de qualidade do CNJ. São alguns dos resultados que nós vamos buscar. E com relação à humanização, melhorar o atendimento, centrais de atendimento, a utilização dos PIDs para fazer esses atendimentos, a parte ambiental. Também criamos comissões que vão exatamente trabalhar com as atividades que vão levar ao atendimento desses objetivos. O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebeu uma exposição em homenagem à capital do país. Quem mostra pra gente é Jáfer Araújo. Aqui ele nasceu, cresceu e construiu a trajetória artística. Pedro Garcia conta que a exposição Brasília começou de forma despretensiosa. Em 2020, auge da pandemia, ele resolveu homenagear a capital pelos 60 anos, postando nas redes sociais uma gravura por dia. O desafio era para começar no dia 1º de abril e acabar no dia 21, data do aniversário de Brasília. Mas o projeto cresceu para 60 obras. Para mim, elas trazem um pedaço da minha história. Cada gravura traz um pedaço da minha história. São lugares que eu frequentei quando era criança, quando era jovem, quando era adolescente, quando era adulto, quando fui adulto, né? Então, assim, cada gravura tem um pedacinho da minha história com a cidade. E eu acredito que causa essa conexão com qualquer brasiliense, né? O projeto foi tomando corpo, então eu continuei fazendo. Até hoje eu tenho um montante aí de 60 e poucas obras e continuo ainda com o projeto social de cada gravura vendida, uma cesta básica doada. Com um estilo minimalista, as gravuras são resultado de um processo que integra fotografia, desenho manual e finalização digital. Os desenhos ainda transcendem as belezas arquitetônicas da capital e retratam também o lado humano e cotidiano de Brasília, como pontos de ônibus, os famosos cobogós e até mesmo o foguetinho,
icônico brinquedo do parque da cidade. Tem dois aqui que são muito significativos para mim, porque eu passei a minha infância, eu morei na 308 Sul, meus pais moram lá até hoje. Então, dois quadros aqui que remetem diretamente à minha infância, à minha vida de criança, que é o da igrejinha, que é o ponto característico de quem mora na 308 Sul, é um ponto de referência de Brasília, e o próprio quadro ali que tem a placa da 308 Sul, então é o que mais me chama a atenção. A tesourinha é aquela coisa, né? É o medo do jovem que vai tirar a carteira de pegar uma tesourinha, e até a gente se acostumar, saber como é que funciona, né? Estou achando bastante, muito colorido, um grafismo bem aplicado nas peças, a luz e sombra, acho bem bacana. São marcos do nosso dia a dia que a gente passa, às vezes a gente não dá importância, e é legal você ver essas obras imortalizadas de uma outra forma, né? De uma forma, um traço que simplifica e que traz uma poesia. A exposição estará aberta de segunda a sexta até o dia 19 de março. As visitas podem ser feitas das 9 da manhã às 7 da noite. Venha conferir! A seguir, a gente explica a importância dos seguros de veículos. E você vai ver como é o programa de atendimento ao superendividado do Judiciário Mineiro. Já, já. O Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Tribunal de Justiça do Pará, vai promover até a próxima sexta-feira a terceira edição da Ação para Meninas e Mulheres do Marajó. A programação inclui palestras e rodas de conversa para orientar profissionais vinculados à rede de proteção e grupos da população feminina do arquipélago. Vão ser abordados temas como as formas de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher e a violência sexual contra meninas. As atividades já começaram, mas a abertura oficial na quarta-feira, na cidade de Breves, no Centro de Desenvolvimento e Educação. No mesmo dia, vai ter uma oficina de atendimento integrado de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Início de ano, muitas contas para pagar, IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. Arcar com tudo isso não é fácil e se torna mais desafiador quando se tem dívidas. Em Minas Gerais, quem precisa de ajuda pode recorrer ao PAS, o Programa de Atendimento ao Superendividado. O repórter Fabrício Veloso, do TJ Mineiro, explica como funciona. Quando a dona Divina abriu um restaurante, o assédio das financeiras oferecendo crédito se tornou cada vez maior. Atraída pelas condições de pagamento, ela contraiu mais de R$20 mil em empréstimos. Como eu renovava sempre, eles ofereciam, a senhora pode renovar, não vai alterar o seu pagamento. Mas aí renovavam, aí era mais 85 parcelas, 60 parcelas. Aí foi parecendo uma bola de neve. Com a falência do negócio, ela teve quase toda a aposentadoria comprometida com o pagamento de dívidas. A pessoa está precisando, aí o banco fala, você pode pegar X, aí mas não vai alterar no seu pagamento, não. Você vai continuar pagando a mesma coisa e você acredita, eu acreditei muitas vezes, aí não teve mais jeito. A aposentada precisou recorrer à ajuda do PROCON e ao atendimento psicológico oferecido pelo órgão para pessoas superendividadas. Algumas chegam e reconhecem a dívida, reconhecem realmente que fizeram a dívida, outras não. Outras choram muito, não entendem o porquê do banco ficar tanto ligando para elas e tudo, ficam muito ansiosas, não dormem. Muitas vezes elas não têm com quem conversar.
Elas não têm com quem colocar isso para fora. De acordo com o NIACOM, o Núcleo Integrado de Atendimento ao Consumidor, pelo menos 50% da renda dessas pessoas está comprometida com o pagamento de dívidas. E para ajudá-las, foi criado o PAS, Programa de Atendimento ao Superendividado. Os interessados devem comparecer à unidade de atendimento do NIACOM em Belo Horizonte, levando documentos de identificação e comprovantes de renda, residência e das despesas recorrentes. É preciso ter mais de 18 anos, morar na capital e ter renda individual de até 3 salários mínimos ou familiar de até 4 salários. Depois da triagem, os consumidores selecionados participam de oficinas de educação financeira para prevenir novos endividamentos. Só assim são encaminhados a uma audiência para a renegociação de dívidas com os credores. Essa questão do PAS é um remédio de dose única. A gente não quer que a pessoa volte aqui. Então, a gente fazendo essa renegociação, trazendo a dignidade da pessoa de volta, tentando colocar o comprometimento dela de 30% a 40% da renda, a gente fala com ela, não pegue mais empréstimo. O programa de atendimento ao superendividado é uma parceria entre o TJMG, o Ministério Público, a Prefeitura de Belo Horizonte e a Defensoria Pública. Desde que foi criado em 2022, o PAS já atendeu mais de 200 consumidores. Mais da metade deles são idosos. De acordo com o promotor Glauber Tatagiba, este é o perfil mais abordado pelas empresas de crédito. Nosso objetivo é tratar essa parcela, de aposentado pensionista, tentando regular, tentando adequar a sua situação para que ele consiga sobreviver ou viver de forma digna. Se a proposta de negociação for aceita pelas partes, o acordo segue para a homologação do Sejusc, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do TJMG. Caso contrário, o contrato precisa ser revisado pela Justiça. Se não houver o acordo, aí o juiz vai dar o tratamento adequado a essa situação, vai rever, inclusive, esses contratos, verificar se existe alguma cláusula leonina, um juro abusivo, se foram cumpridos todos aqueles requisitos do Código de Defesa do Consumidor para a concessão do crédito, pela empresa. E aí, sim, se ele encontrar alguma coisa errada, ele vai reduzir e vai apresentar um plano de pagamento, e esse plano, aí sim, é um plano compulsório. A empresa vai ter que acatar. Para além do acordo, os especialistas apontam que o caminho é entender e tratar as origens do endividamento. Essas pessoas trazem ali sofrimento, trazem questões para além da dívida. Não tem a ver, como se imagina muitas vezes, com uma compulsão à compra, com nada disso. Tem a ver com dificuldades financeiras, falta de dinheiro e a necessidade de manter a vida, pagar as contas e cuidar de pessoas, A seguir, governo do Maranhão terá de realizar obras preventivas na barragem do Bacanga, em São Luís. E o Ministério Público Federal lança em Altamira, no Pará, mais uma embarcação para atendimento à população ribeirinha. Os detalhes no próximo bloco. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal por omissão nos atos de 8 de janeiro. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a omissão da cúpula da Polícia Militar favoreceu a invasão e a depredação do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional. O número de policiais militares foi insuficiente para conter os atos de vandalismo e os PMs não atuaram de forma correta para enfrentar os golpistas.
Para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o conjunto probatório reunido, especialmente os diversos diálogos, relatórios, imagens, depoimentos, documentos e alertas, indica com elevado grau de profundidade a ciência prévia dos denunciados sobre o caráter violento dos anunciados atos antidemocráticos de 8 de janeiro. A PGR pede a condenação dos ex-comandantes Fábio Vieira, Clepter Gonçalves e Jorge Eduardo Barreto, dos coronéis Paulo José Bezerra e Marcelo Rodrigues, do major Flávio Silvestre de Alencar e do tenente Rafael Martins. Os crimes seriam de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração do patrimônio tombado, violação de deveres previstos na Lei Orgânica da Polícia Militar do Distrito Federal e violação do dever contratual. Além da condenação por esses crimes, o procurador Paulo Gonet pede a perda das funções ou cargos eventualmente ocupados pelos denunciados. O Ministério Público Federal lançou em Altamira, no Pará, mais uma embarcação para o atendimento à população ribeirinha. Com isso, o MPF completa o lançamento de lanchas em todos os municípios paraenses, onde tem sede própria, como Belém, Marabá e Santarém. As lanchas funcionam como escritórios fluviais e auxiliam os procuradores do Ministério Público Federal desde maio de 2023, quando o primeiro escritório desse tipo foi inaugurado em Belém. O objetivo é facilitar o atendimento a povos e comunidades tradicionais que vivem em regiões de difícil acesso por terra. Com as lanchas, o MPF consegue chegar às comunidades sem depender dos horários e restrições de empresas privadas de transporte. As viagens mais rápidas também garantem mais segurança para as equipes durante os atendimentos. O governo do Maranhão terá que indenizar obras preventivas na barragem do Bacanga, em São Luís. Repórter William Nascimento explica a determinação confirmada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF da Primeira Região manteve a decisão que obriga o estado do Maranhão a realizar obras na barragem do Bacanga, em São Luís, capital maranhense. São necessárias reformas no sistema de comportas e estruturas complementares para a conservação da barragem. O estado argumentou que havia tomado medidas emergenciais e alegou que o reparo efetivo depende da discricionariedade administrativa e de dotação orçamentária. No entanto, a relatora juíza Karina Kátia Bastos de Sena entendeu que a obra não pode depender da discricionariedade do gestor, pois o colapso da barragem causaria graves danos ambientais e sociais, especialmente para quem vive ou trafega próximo ao local. A magistrada também rejeitou o argumento de falta de recursos financeiros, uma vez que a obra já estava prevista no orçamento e que a administração pública não pode justificar o descumprimento de suas obrigações legais pela falta de verbas. Por unanimidade, o tribunal confirmou a sentença. Em Mato Grosso, o Centro Socioeducativo de Cuiabá promoveu os Jogos Olímpicos com a participação de 38 jovens atletas da instituição. A iniciativa é para integrar os internos, incentivando valores como disciplina, cooperação, respeito e superação. A reportagem de Carlos Celestino. Natação, futebol e corrida foram algumas das modalidades dos Jogos Olímpicos realizados no Centro Socioeducativo de Cuiabá, com a participação de 38 jovens atletas que estão cumprindo medidas na unidade. O período deles aqui fica muito mais harmonioso, porque eles aprendem muito mais a convivência quando eles participam de atividades esportivas e culturais, melhora a reflexão deles. Quando a gente faz esporte, quando a gente tem a cultura, parece que a oxigenação cerebral nossa faz com que a gente tenha um raciocínio muito mais lógico, mais claro das nossas ações, dos nossos atos. Então a gente vê isso como muito frutífero para a ressocialização dos adolescentes. A solenidade de entrega de medalhas aos jovens atletas marcou o encerramento das atividades esportivas realizadas durante o período de férias escolares. Trabalhei alguns esportes que eu não pratico na rua, aprendi coisas novas, não só estou mudando aqui dentro, mudou muito meu pensamento aqui dentro, né? Que a atividade que vem trazendo é bom que nós acalma muito a mente, né? Vem trazendo
uma coisa para nós fazer para não ficar vazia a mente. O evento esportivo foi criado para estimular o desenvolvimento físico e mental, fortalecer o trabalho em equipe, além de promover momentos de lazer e aprendizado. A atividade física ajuda muito a gente ao trabalho com os adolescentes, porque assim a gente consegue ocupar o tempo deles que fica ocioso, né? E sem falar que a atividade física ajuda aí na disciplina, no trabalho em equipe, né? Eles diminuem muito, nessa semana que está tendo as Olimpíadas aí, melhorou muito o comportamento deles, porque a gente cobra a disciplina deles. É importante a gente lembrar que para o jovem o esporte é um grande pilar, né? É um pilar para motivação, é um pilar para trabalhar a ansiedade. Então, não só aqui na unidade de Cuiabá, em todas as unidades do estado, a gente trabalhou em propostas para o mês de final de dezembro e todo mês de janeiro, nesse período de férias, para que eles não fiquem ociosos. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.